Nesse vídeo eu vou te mostrar o plano para você gerar uma captação de clientes constantemente para o seu escritório de arquitetura em 2025. Parte desse plano foi coisas principais que eu apliquei na minha empresa para ter uma constância em relação à parte de captação de clientes, tanto que hoje a gente realiza cerca de 5 a 10 reuniões de vendas semanais e também captura cerca de 3 a 5 pedidos de orçamento por dia, tanto para a gente quanto para os nossos escritórios de arquitetura. Para você que não me conhece, eu sou Rafael, sou o CEO da agência de eventos Marketing para Arquitetos, que é uma agência de marketing especializada na área de escritórios de arquitetura. Então, se você quiser conhecer nossa agência, se você quiser fazer um orçamento conosco, no link da descrição e do primeiro comentário fixado tem o link do nosso contato da agência. É só você entrar em contato que a gente vai conversar com você para entender um pouco sobre o seu cenário e ver se nossa solução funciona para você. Eu dividi esse plano em 4 passos essenciais, que são passos que eu mesmo realizei para gerar essa captação de clientes constantemente. Eu comecei a captação de clientes em fevereiro de 2023, onde eu dependi de indicação nesse período, de 2023, de fevereiro de 2023 até mais ou menos abril de 2024, eu passei esse período inteiro só dependendo de indicação. Tanto que o meu primeiro cliente eu recebi no dia 22 de março de 2023 e o outro cliente, o meu segundo cliente, eu só recebi cerca de um ano depois, quase um ano depois, em abril de 2024. Então, ou seja, e nesse período eu testei uma série de mecanismos, testei uma série de questões, uma série de funções, uma série de formas de captação de clientes que não funcionaram. E esses 4 passos foram que eu apliquei para mim, que funcionou melhor, que funcionou para gerar essa atração de clientes, que também aplico por meus escritórios de arquitetura. O passo 1 desse plano foi a questão de definir o meu público, definir o meu tipo de cliente ideal. Qual é o tipo de cliente que eu vou tratar na atração de clientes? Qual é o tipo de pessoa que eu vou direcionar a minha comunicação? Porque se eu não direcionava a minha comunicação de forma certa para a pessoa, dificilmente eu ia conseguir atrair pessoas até o meu sistema, até meus funis de captação, até meu e-mail, para poder entrar em contato com essa pessoa. E como é que você define um público e um cliente ideal dentro da arquitetura? Existem diversas formas, existem diversas maneiras que várias pessoas vão divulgar, mas essa foi a forma que eu fiz e foi a forma que funcionou melhor. Eu dividi em 5 parâmetros principais a forma como é que eu defini o meu público. Eu defini em padrão, nicho, dores, desejo e padrão de venda. Como assim, Rafa? Padrão, o que isso significa? Se eu queria trabalhar com clientes de baixo, médio ou alto padrão. Isso se encaixa em vários tipos de sentido, em vários tipos de mercado, até dentro mesmo da própria arquitetura. Se você quer trabalhar com projetos de baixo padrão, médio padrão ou alto padrão. Eu defini um nicho, eu queria trabalhar com um nicho de arquitetura, com um nicho de marketing para arquitetos. Por quê? Porque eu já tinha uma familiaridade com o nicho, minha família inteira era de arquitetos, então já tinha uma familiaridade e proximidade com as pessoas do nicho. Então, para mim, ficaria mais fácil no início. Ah, Rafa, eu não quero ter nicho, eu quero abraçar projetos de todos os tipos, projetos interiores, residencial, comercial, iluminação. É recomendado? É possível. Sim, você consegue ter uma captação de clientes constantemente, focando em vários tipos de projetos. Mas agora, o que eu te recomendo? Se hoje você depende de indicação, se hoje você não tem um fluxo constante saudável de clientes entrando todos os dias no seu escritório de arquitetura, foque em um nicho principal. Por quê? Porque vai facilitar muito o seu processo. O seu processo vai ser muito facilitado quando você tem um nicho, porque as dores dos clientes vão ser a mesma, os desejos dos clientes vão ser a mesma, a forma de trabalhar vai ser a mesma, os processos que você realiza internamente na sua empresa vão ser os mesmos, fora que num nicho você se qualifica como especialista e você consegue cobrar mais caro pelo assunto que você está cobrando. Você consegue, principalmente no início, ter essa alavancagem com o nicho. Minha recomendação, se você não tem essa constância em captação de clientes, foca no nicho. Foca no nicho porque isso vai te dar uma maior possibilidade, pelo menos no início, de ganhar tanto dinheiro quanto de passar mais autoridade e atrair mais clientes. Então você definiu o padrão que você quer trabalhar, definiu o nicho, o tipo de projeto que você quer fazer, quais são as dores? Quais são os problemas que esses clientes eles enfrentam? Por exemplo, eu fiz uma pesquisa com minha audiência e descobri, na época, que meus clientes enfrentavam os principais problemas, que era problema de venda, não sabia vender
para projetos de arquitetura, não sabia captar clientes de dependência de indicação, não sabia como gerenciar uma produção de conteúdo efetiva para a atração de clientes. Então, assim, você tem que trabalhar essa questão das dores. Pega clientes que você já teve e faz essa pesquisa de mercado com eles. Ah, Rafa, eu não tenho clientes. Pega amigos, familiares, pessoas que se enquadram ao tipo de pessoa padrão que você quer trabalhar e que consomem ou desejam o nicho que você está procurando. Se é projeto interior, comercial, residencial. Residencial, por quê? Porque isso já vai te dar um norte de como se comunicar com o seu cliente. Quais são as principais dúvidas que esse cliente está procurando? E desejos. Pô, o que esses clientes eles queriam? Qual era o principal objetivo deles? Era só aumentar o faturamento? Qual eram os desejos dele? Descobri principalmente nessa pesquisa que era garantir previsibilidade de clientes. Tanto que hoje a gente desenvolveu um mecanismo que gera em torno de 30 a 40 pedidos de orçamento mensal para os nossos escritórios, exatamente para eles terem essa previsibilidade. E o quinto passo é o padrão de venda. Rafa, o que é padrão de venda? Padrão de venda são perguntas específicas que elas vão ser como se fosse a pré-qualificação do seu cliente. Rafa, como assim? No passo 4 a gente vai ver essa questão de filtragem, essa questão de qualificação, mas o padrão de venda são perguntas, são padrões que o seu cliente ele tem que atender para você poder caracterizar ele também como seu cliente. Por exemplo, você definiu que você quer trabalhar com um nicho de médio padrão, com um nicho de projetos de interiores, onde os principais problemas desses clientes são relacionados a casa ficar feia, não saber como começar a decorar o ambiente deles, e eles querem ter um ambiente bonito, elegante, que eles possam trazer as pessoas deles para terem conforto. Agora, qual é o padrão de venda? Padrão de venda é o seguinte: eu quero trabalhar com pessoas do médio padrão, do nicho de projetos de interiores que sofrem esses problemas, mas que faturam no mínimo ali, que tem uma renda mensal mínima de pelo menos R$6.000. Eu quero trabalhar com essas pessoas que também já passaram ou nunca passaram por uma experiência prévia com o escritório de arquitetura e que consomem ou já consumiram serviços de arquitetura. Isso é padrão de venda. São padrões que o seu cliente ele já passou e que ele tem que obedecer para ele poder se tornar o seu cliente ideal. Por exemplo, o meu padrão de venda são arquitetos que faturam no mínimo R$5.000 por mês, porque a partir disso eu já sei que eu posso vender qualquer produto aqui da agência, que a pessoa vai ter condição de comprar pelo menos algum deles, que tem mais de 3 anos de mercado, porque são pessoas que já não estão começando, são pessoas que já estão ali num nível mais avançado e que nunca investiram ou já investiram em marketing antes para captação de clientes. Esse é meu padrão de venda, é a minha qualificação, meu pré-qualificação. Porque quando eu definir um cliente ideal, eu vou começar a me comunicar com pessoas que obedecem a esse padrão de venda, pessoas que obedecem ao nicho que eu estou procurando e pessoas que se relacionam com as dores e os desejos que eu fiz a pesquisa. Então, para você definir o primeiro passo, você tem que definir essa questão do público e do cliente ideal, que são essas principais questões, que é o público e o nicho que você vai trabalhar. De início, eu recomendo que você tenha um nicho. Eu recomendo porque vai ficar muito mais fácil você vender, você atrair, você se comunicar com essas pessoas do que se você tentar começar hoje captando reforma, captando interiores, captando comercial, residencial, iluminação, regularização de imóveis, o que for. Qual é o segundo passo? O que foi que eu fiz? Assim que eu defini quem eu queria trabalhar, com quem eu queria atrair, eu comecei a criar funis de captação de curto prazo. Por quê? Porque a maioria hoje dos funis de captação que são apresentados no mercado de arquitetura, eles são funis de longo prazo. E é bom você ter funis de longo prazo? Sim, é essencial. Mas se você não tem funis de captação de curto prazo agindo no seu escritório de arquitetura, te trazendo clientes logo nas primeiras semanas, logo nos primeiros meses, para que você possa ter negociações, você não vai durar muito. Por quê? Porque você não vai ter fluxo, você não vai ter dinheiro entrando e você não vai conseguir manter uma captação de clientes a longo prazo se você não tem resultado no curto. Então, uma coisa que eu fiz foi criar funis de captação de curto prazo. Funis que fossem capazes de me trazer clientes logo nas primeiras semanas, que possam me trazer negociações também logo nessas primeiras semanas e que pudessem me gerar caixa durante esse tempo. Quais são os dois principais funis que eu recomendo que você aplique eles para o curto prazo? São dois principais: o funil de pesquisa e o funil de isca digital. Por quê?
Porque o funil de pesquisa já tem outro vídeo, inclusive aqui no canal, só falando sobre esse funil. Acessa ele, tem dos dois, tanto do funil de pesquisa quanto do funil de isca digital. Mas o funil de pesquisa ele vai trabalhar com uma demanda que já existe. Ele vai trabalhar com pessoas que já estão procurando o seu serviço, que estão procurando entender um pouco mais como funciona o serviço de arquitetura, que é através do Google. Se for bem feito, você consegue ali gerar de 30, 40, 50, 60 pedidos de orçamento por mês de bons projetos utilizando o Google. E o funil de isca digital, ele serve principalmente para criar listas e demanda e relacionamentos iniciais com seus clientes. Recapitulando, quais são os principais funis de aquisição de curto prazo para você aplicar no seu escritório de arquitetura? Funil de pesquisa, para que ele te gere demanda, para que ele te gere clientes e negociações no curto prazo, logo nas primeiras semanas. E o funil de isca digital, para que ele gere não só as negociações a curto prazo, mas que ele também gere para você relacionamento e listas com seus clientes. Como assim? Quando você tem um funil de isca, o funil de isca ele serve exatamente para você começar um relacionamento com seus clientes de forma gratuita. Quando você começa um relacionamento com seus clientes de forma gratuita, eles tendem a confiar mais no seu produto e a querer entender melhor como funciona o seu serviço. E a partir daí, eles já vão fornecer para você dados de contato, que ao longo prazo, isso vai ser muito útil, porque os dados de contato, eles vão montar listas de captação de contato que você vai poder utilizar para reaproveitar clientes que não compraram de você, clientes que não chegaram aí para a reunião e clientes que não avançaram na negociação. Você vai poder utilizar essas listas para tentar outros pontos de contato. Isso é um assunto para outro vídeo. Mas entenda principalmente, funis de captação de curto prazo são para gerar negociações. Funil de pesquisa principal para isso, funil de isca digital também serve para isso, mas também serve para criar relacionamento com seus clientes e gerar listas de contato que serão utilizadas no longo prazo para aproveitar outros pontos de vendas, outros pontos de contato. Passo 3. Passo 1. Você definiu com quem você quer trabalhar, definiu com quem você quer fazer, definiu com quem vai ser o seu cliente, qual vai ser seu nicho, qual vai ser seu padrão, quais são as dores e desejos dele. Segundo passo, você começou a procurar, você viu os vídeos do canal que já tem aqui sobre o funil de pesquisa e o funil de isca digital e começou a criar os seus funis de curto prazo de pesquisa e isca digital. Qual é o passo 3, então? Um bom funil de captação, um bom ecossistema de captação, ele funciona para captar cliente tanto no curto quanto no médio e no longo prazo. O passo 3 vai ser exatamente você criar funis de captação de longo prazo. E anota isso que eu vou dizer. Você só vai começar a fazer funis de captação de longo prazo quando os de curto estiverem prontos. Quando os de curto estiverem prontos, rodando, atraindo pessoas até você, você tem negociações, aí você vai fazer o de longo prazo. Não mistura as coisas. Não vai fazendo de curto prazo, criando ele enquanto faz o de longo. Não, você vai se confundir, você vai travar. Por quê? Porque longo prazo, o funil de longo prazo, ele serve para você atrair clientes depois de meses, depois de anos, para que você tenha um fluxo constante de clientes lá no longo prazo. E se você começa a misturar curto e longo, você vai travar. E eu não quero que você trave. 2025, você tem que começar a captar clientes todo santo dia. Se não entrar um pedido de orçamento por dia no seu escritório de arquitetura, tem algo muito errado em relação à tua captação de clientes. Rafa, qual funil você recomenda para o longo prazo? Funil de relacionamento. Sem ideia. Funil de relacionamento. Produção de conteúdo mais social selling. Fazer isso paralelamente enquanto os funis de curto prazo eles te trazem resultado. Por quê? Porque a produção de conteúdo mais social selling, ele vai te gerar esses clientes. A produção de conteúdo, ela serve principalmente para gerar autoridade e gerar audiência. E eu recapitulo, já tem vários vídeos aqui no canal explicando como você criar conteúdos que gerem vendas, conteúdos que engajem, gerem seguidores, gerem vendas e autoridade. Mas, no básico, o que você precisa criar de conteúdo? Problemas, resolver problemas práticos dos seus clientes. Você precisa gerar valor para eles de alguma forma, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram. Você precisa resolver problemas práticos dos seus clientes. Por quê? Porque as pessoas elas confiam em quem resolve os problemas delas. E uma pessoa que ela pegou um vídeo seu, ela analisou, ela viu que você sabe do que está falando e você resolveu o problema dela,
ela vai gerar um efeito na cabeça chamado: eita, essa pessoa sabe do que está falando, então vale a pena comprar dela. No final, tudo que se relaciona à produção de conteúdo se relaciona à geração de valor para o seu cliente, mas isso no longo prazo. Por isso que você tem que ter no curto também, porque conteúdo ele não gera resultado no curto prazo, ele gera só resultado no longo. E o social selling ele serve para potencializar isso, você aproveitar uma audiência para criar o funil de captação, para você aproveitar essa audiência, essa autoridade que está sendo criada e você também já realizar algumas vendas aproveitando essa principal audiência. Então vamos lá, recapitulando. Qual é o seu plano para 2025? Dia 1º de janeiro, você vai definir o seu público ideal. Você vai definir o padrão de projeto que você quer trabalhar, se é médio, alto, baixo padrão. Você vai definir o nicho que você quer trabalhar, se é projeto de interior, residencial, iluminação, comercial. Isso com base em quê? Com base no que você tem maior facilidade, familiaridade, autoridade e também naquilo que você vê que pode ser mais rentável para você. Terceiro, você vai definir, junto com seus clientes ou junto com pessoas que se assemelham aos seus clientes, as dores e os desejos desse público e vai definir também o padrão de venda dele. Ou seja, quais são os padrões, quais são os tópicos que seu cliente ele tem que se adequar ou chegar próximo para poder ser o seu cliente ideal. Meu caso, arquitetos que faturam pelo menos 5 mil reais, que já trabalham há mais de 3 anos no mercado e que nunca investiram ou já investiram em marketing. Definiu, você vai começar a criar funis de captação de curto prazo, 2 principais, o funil de pesquisa e o funil de isca digital. Funil de pesquisa principalmente para gerar clientes e gerar negociações já a curto prazo de pessoas que estão querendo saber mais sobre o serviço de arquitetura. Isca digital para você, além de fazer o que o funil de pesquisa faz, gerar relacionamento com seus clientes e criar listas de contato que vão servir no longo prazo para você reaproveitar essas pessoas para vender outros produtos, para você vender novamente para elas ou vender pela primeira vez para quem não comprou. Passo 3, você vai criar funis de captação de longo prazo, mas você só vai fazer isso quando os curtos estiverem prontos. Que é o que? O funil de relacionamento. Produção de conteúdo mais social selling. Como fazer isso? Resolvendo problemas práticos dos seus clientes, focando principalmente em gerar autoridade e gerar audiência. Entenda principalmente essas questões. Por quê? Porque conteúdo ele necessita de tempo, ele necessita de teste. Então, se você só produz conteúdo e não tem fluxo de cliente entrando no curto prazo, você vai parar em algum momento porque você não tem dinheiro chegando até você. Você está investindo só para o longo, mas você está esquecendo que também precisa de necessidades, você precisa resolver questões agora. Fez esses 3 passos, qual é o 4º passo? Definir um comercial de alto desempenho. Rafa, como assim? Não adianta nada você atrair demanda. Eu cometi muito esse erro. Eu investi cerca de 4.369,85 centavos e eu não vendi nada porque eu não tinha esse 4º passo, que era um comercial de alto desempenho. E um comercial de alto desempenho hoje, ele se baseia em 4 principais fatores para transformar essa demanda em vendas. O primeiro é o atendimento e a qualificação. O atendimento e a qualificação, eles vão entrar diretamente no padrão de vendas. Por isso que você tem que ter um padrão de vendas. O atendimento e a qualificação, já tem um vídeo explicando sobre isso, mas a qualificação ela é basicamente você pegar os clientes que se encaixam ou não, ou estão próximos de se encaixar dentro do padrão de venda que você definiu e atrair eles para uma reunião. Por quê? Porque se você não tem um padrão de vendas bem definido, se você não faz uma qualificação bem feita, você vai puxar para a reunião pessoas que não se enquadram nesse padrão, pessoas que não têm a capacidade hoje de comprar de você mesmo que queiram e você vai passar frustração. Eu já puxei para muitas reuniões pessoas que não têm a menor capacidade de comprar nada da minha agência. Então você não pode cometer esse erro no seu escritório de arquitetura. Reunião, você aprender a fazer uma boa reunião. Já vai sair um vídeo em breve falando como fazer uma boa reunião, mas uma boa reunião ela é formada também no mesmo princípio da produção de conteúdo, geração de valor. Claro que dentro de uma reunião você permite outras questões, você permite fazer gatilhos mentais, você permite fazer ancoragem de preço, que são técnicas que vão fazer a sua venda melhorar. Terceiro passo, objeções. Existem 3 principais objeções hoje que os clientes de arquitetura eles sempre falam pro arquiteto e a maioria dos arquitetos não sabe como rebater essas objeções, não sabe como trabalhar e por isso perde muita venda. Que é, está caro, eu vou pensar e
estou cotando outros escritórios ou construtoras. São as 3 principais objeções do mercado de arquitetura que hoje detonam, destroem arquitetos que hoje não têm capacidade. E não adianta você ter uma atração de clientes constante se você não sabe lidar com essas objeções, porque você vai ouvir muito elas de vários clientes que entrarem, você vai continuar perdendo venda até que saiba como quebrar a porcaria dessas objeções. E o 4º passo é o follow-up. Gente, acompanhamento. Vai sair um vídeo também, o vídeo de terça-feira ou quinta-feira, vai sair um vídeo sobre follow-up. Follow-up é essencial porque 75% das suas vendas, 75% das suas vendas vai acontecer em follow-up. Vai acontecer isso durante o acompanhamento com o seu cliente. Rafa, eu entendi, são todos os 4 passos. Qual é o tempo que eu tenho que fazer isso? Primeiramente, dia 1º de janeiro, você vai definir o seu cliente ideal, essa é a sua tarefa, a sua missão. Dia 1º de janeiro, você vai definir qual é o seu público, o seu cliente ideal. Isso pode mudar durante o tempo. Você pode mudar o seu tipo de público, o seu tipo de cliente ideal, mas para começar agora e para você ter uma captação constante de clientes durante todo o ano 2025, você precisa ter um de início. Então defina o tipo de cliente e público que você quer trabalhar. Segundo passo, da primeira a mais ou menos a quinta, sexta semana, ou seja, mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, você vai trabalhar puramente em construir funis de captação de curto prazo. Por quê? Porque normalmente em março de 2025 até mais ou menos setembro, você vai ter um período de muita negociação no mercado de arquitetura. Normalmente é o período em que as pessoas estão voltando a consumir o mercado de arquitetura, que a demanda está voltando a aumentar. Então, se você aproveita esse embalo com funis de captação de clientes de curto prazo já prontos, você vai aproveitar para ter uma demanda alta. Terceiro passo, isso após o funil de captação de curto estiver pronto, você vai fazer paralelamente, enquanto ele te gera resultados, o funil de longo prazo, a produção de conteúdo. Isso aqui não tem tempo, você vai fazer isso durante todo o tempo, por quê? Porque é a longo prazo. Você vai fazer isso até a geração dos primeiros resultados, até você ter um fluxo constante também de pessoas vindo através desses conteúdos, através do longo prazo, que serve principalmente para geração de audiência e autoridade. E paralelamente a tudo isso, você vai montar um comercial de alto desempenho. Por quê? Porque você vai ter demanda e ao mesmo tempo você vai ter que vender. Então você precisa estruturar o comercial de alto desempenho. No dia 1º de janeiro, se você puder, junto definindo seu público, estude também toda a parte de comercial de alto desempenho. Eu já tem vários vídeos aqui no canal explicando. Por quê? Porque isso vai te garantir que enquanto você está tendo demanda no curto e no longo prazo, você saiba como vender. Tem uma boa taxa de conversão de clientes, 20, 30, 40, 50%. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, aplica esse plano. Foi o que eu fiz para hoje ter um faturamento mensal constante, para hoje ter negociações semanais, para ter pedidos de orçamento diários, tanto na minha agência quanto no meu escritório, quanto nos meus escritórios de arquitetura que eu atendo. Inclusive, se você quiser conhecer a Agências Eventos, que hoje é uma agência de marketing especializada em marketing para arquitetos, com mais de 20 escritórios de arquitetura ativos no Brasil todo, aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado tem o link do nosso contato. É só entrar em contato que a gente vai conversar com você para que você possa entender como funciona a agência e como pode se enquadrar ao seu escritório. Foi o que eu fiz, aplica que vai dar muito certo. E se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, pô, se inscreve aqui no canal e já deixa esse like, porque semanalmente saem vídeos de marketing e venda para arquitetos que vão fazer você escalar seu escritório de arquitetura.